Olá pessoal, tudo bem? É, Essa aula de hoje é uma continuação da aula passada, ela tem os mesmos moldes, né? A aula passada foi sobre proteína e a relação com ganho de força e ganho de massa muscular, e essa agora vai falar de carboidrato. Só que no caso, como o carboidrato ele é mais importante e tem mais evidências da sua importância, né, no desempenho de endurance, então essa aula ao invés de falar de treino de força, ganho de massa muscular, vai relacionar o carboidrato à melhora do desempenho de endurance. Bom, a gente vai seguir o mesmo princípio, que é o baseado em evidências, né? A gente vai usar o que há de conhecimento na literatura para abordar esse assunto. Bom, a primeira coisa é definir o que é o tal do endurance, né? Que é uma palavra francesa, que em português a gente fala endurance. E eu peguei uma definição do American Heart Association, em que eles definem endurance exercise, né, como qualquer exercício que envolva o uso de grandes grupamentos musculares e dependa da oferta de oxigênio para esses músculos, que é feita pelo sistema cardiovascular. Então, endurance é qualquer exercício que tenha grandes grupos musculares e dependa de oxigênio para ser realizado. Isso também é chamado de exercício aeróbio, né? E aí aqui tem algumas definições, alguns exemplos de exercício aeróbio, né? Caminhada, corrida, natação, ciclismo são atividades que podem ser algumas, né? Por exemplo, existem provas de natação predominantemente anaeróbias, mas aqui no contexto mais amplo de longa duração seriam provas aeróbias, né? Só para a gente definir melhor o que é um exercício aeróbio, então, se você fizer um exercício máximo, a transição do metabolismo anaeróbio para o exercício aeróbio vai acontecer entre 1 e 2 minutos, mais precisamente em 75 segundos. O que significa que exercícios que durem até 75 segundos vão depender predominantemente do metabolismo anaeróbio, enquanto que exercícios acima de 75 segundos predominantemente do sistema aeróbio. Então, se a gente está falando que exercício de endurance depende do metabolismo aeróbio, a gente vai assumir que qualquer exercício que dure mais do que 75 segundos vai ser exercício de endurance. Tá? Isso, um exemplo aqui nas corridas, né? Provas de 800 metros até a maratona, elas são dependentes do metabolismo aeróbio. É claro que, embora a predominância seja do metabolismo aeróbio, tanto de 800 até a maratona, que é metabolicamente muito diferente correr uma prova de 800 de uma prova de maratona. Então, ao dizer que as duas são dependentes do aeróbio, a gente não está assumindo que é igualmente dependente, né? Mas quando a gente falar de carboidrato e exercício de endurance, a gente precisa estar atento que isso vai servir tanto para provas mais curtas quanto para provas mais longas, ou seja, competições que durem mais que 75 segundos irão se beneficiar do uso de carboidrato. E aí a gente vai dividir essa aula em três partes. O que eu faço antes da competição de endurance? E aqui eu coloquei 7 dias antes, porque normalmente é o período que é manipulado. O que a gente faz durante uma competição de endurance? Então, se eu vou correr uma maratona, enquanto eu estou correndo, o que eu devo fazer em termos de suplementação de carboidrato? E o que a gente pode fazer após uma competição de endurance? E aí eu vou frisar até as 24 horas após a prova. Notem que o foco é sempre competição. Não estamos falando de treinamento. Eu devo montar uma aula específica sobre treinamento e carboidrato, né? O que a gente pode manipular de carboidrato durante o treinamento para criar melhores adaptações. Mas aqui o foco é numa competição. Então a gente pode ter em mente assim: hoje é domingo, vou competir domingo que vem. Então faltam 7 dias para a prova. Uma semana antes, como é que eu devo programar, organizar a logística antes, durante e após essa prova.
Exceto aqui no após, eu devo fazer alguns comentários após treinamento também, mas vai ser bem superficial. Então vamos começar com o uso de carboidrato antes de uma prova de endurance. Eu trouxe esse estudo aqui para a gente ver que essa coisa não é nova, né? Essa história de carboidrato, desempenho, ela começou já em 1919, 1920, ou seja, portanto, há 100 anos atrás, no Instituto, na Universidade de Copenhague, por um pesquisador chamado August Krogh, né? Que hoje tem o Instituto August Krogh em sua homenagem lá em Copenhague. E o que esse pesquisador ele fez nessa época? E é claro que a gente precisa relativizar, né? Não existia o conhecimento que se tem hoje. O conhecimento que se tem hoje foi construído por essas pessoas. Então eles foram os primeiros a mostrarem que o indivíduo, quando faz uma dieta rica em carboidrato, é melhor do que uma dieta rica em gordura, em termos de desempenho, né? Então eles concluíram aqui no estudo dele, né, que todas as séries de experimentos que eles fizeram mostraram que o trabalho, que o exercício é mais econômico quando realizado sob uma dieta de carboidrato do que sob uma dieta de gordura. E eles reforçam aqui que quando os indivíduos faziam a dieta rica em gordura, o trabalho ficava mais difícil de ser feito, eles se sentiam mais cansados. Então, esse foi o primeiro alerta que surgiu sobre o uso de carboidrato e desempenho, né? Então, se o indivíduo é mais econômico, se sente melhor com dieta em carboidrato, então ela pode ter alguma relação com o desempenho. A coisa ficou mais clara, né, um tempo depois, né? Em 1967, quando esse pesquisador, Jonas Bergström, que faleceu em 2001, mas em 1967 ele criou uma técnica de você medir as reservas de glicogênio muscular. Então esse pesquisador ele desenvolveu essa técnica para ver o quanto de glicogênio no músculo a gente tinha. E isso ajudou bastante no conhecimento. Eu vou mostrar aqui um vídeo que mostra como que é essa técnica. Isso foi feito no nosso laboratório. Então é uma técnica cirúrgica, onde você, por exemplo, aqui é o vasto lateral, né? É colocado um anestésico. Esse anestésico, então, faz uma anestesia local e aí com um bisturi é feita uma incisão que vai ultrapassar a pele e a fáscia do músculo. E com a agulha, essa é a chamada agulha de sucção de Bergström, né? Bergström porque foi esse pesquisador que criou, e sucção porque a pressão que é feita nessa seringa aqui, ela faz com que o tecido muscular entre na agulha e a hora que corta, na hora que desce a agulha, ela corta um pedacinho de músculo. Então aqui vem um pedacinho de músculo. Essa é a técnica de biópsia muscular, né? Então, com esse pedacinho de músculo que tira com essa técnica, a gente consegue medir o quanto tem de glicogênio muscular lá, além de outras coisas que não vem ao caso agora. Bom, e com essa técnica, o Bergström ele fez um estudo clássico que é altamente citado e usado até hoje como referência, que relacionava a quantidade de glicogênio que a gente tinha no músculo em função da nossa capacidade de ficar realizando exercício. Então aqui, quanto mais tempo eu fico em exercício, eu posso assumir que melhor é o meu desempenho, né? Se eu pedir para alguém pedalar numa carga até a hora que ela não aguentar mais, quanto mais longe ela for, melhor vai ser o seu desempenho. E isso está diretamente relacionado com a quantidade inicial de glicogênio muscular. Então, se a gente notar aqui, essa relação é uma reta, o que significa que quanto maior o meu glicogênio muscular de início, provavelmente mais tempo eu vou ficar em exercício. Então, a gente diz que o tempo de exaustão num determinado exercício de endurance é diretamente dependente das reservas iniciais de glicogênio muscular. Aqui a gente vai notar que tem três diferentes tipos de símbolos, né? Um quadrado branco,
um triângulo preto e umas bolinhas pretas. O que são, por que diferencia cada um deles? Esses triângulos pretos, eles representam um indivíduo fazendo uma dieta normal de carboidrato. Naquela aula de carboidrato eu falo que é uma dieta normal, né? Aquela 45 a 65% de carboidrato na dieta é uma dieta normal. Então seria uma espécie de controle, como que nós normalmente somos. E o que o Bergstrom fez? Ele criou duas situações. Ele criou 3 dias em que o indivíduo fazia muito exercício e comia pouco carboidrato. Então vamos imaginar ali 10, 20% de carboidrato na dieta e fazendo exercício todo dia. Então o que você tem com isso? Você usa o seu glicogênio muscular e você não repõe, porque a dieta é pobre em carboidrato. Bom, ao fazer isso, quando você for começar um determinado exercício, suas reservas de glicogênio muscular vão estar mais baixas. Então, se você olhar aqui, ó, esses quadradinhos, eles estão numa reserva muscular de glicogênio muscular mais baixa, comparado com essa dieta normal aqui. O que o Bergstrom fez também? Então ele pegou essa dieta, ele pegou esse período, depois que acabou esses 3 dias, ele inverteu. Os indivíduos diminuíam a prática de exercício e começavam a comer muito carboidrato. Então o que acabou acontecendo? As reservas de glicogênio muscular começaram a subir. Então essas bolinhas aqui, elas são depois de 3 dias fazendo pouco exercício e comendo muito carboidrato. Então, o que a gente nota é que se eu fizer muito exercício e comer pouco carboidrato, eu tenho pouco glicogênio muscular de início. Consequentemente, meu endurance piora. Se eu faço o contrário, se eu faço menos exercício durante 3 dias e como muito carboidrato, minhas reservas de glicogênio muscular aumentam. E com isso, meu tempo de endurance também aumenta. Então, esse foi o resultado desse estudo clássico do Bergstrom, né? E aí, quando a gente vai transferir esses achados do Bergstrom para o mundo real, ele tem um pouco de dificuldade. Eu vou explicar por que recomendo essa revisão de literatura da Louis Burke e do John Howley, que foi publicado em 2017, em que eles colocam essa figura, e eu acho que essa figura resume bem o estado da arte do negócio, né? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem diferentes modelos de aproximação para uma prova. Eu vou começar aqui pela chamada dieta normal, ou seja, que é que você não faz nada, né? Você come uma dieta normal de carboidrato, aqueles 45 a 65% de carboidrato, o que dá mais ou menos 5 gramas por quilo de peso de carboidrato, durante aqui está só 6, né, mas 6 a 7 dias antes da competição, né? Esse menos indica dias faltando para a competição. Faltam 6 dias, faltam 5 e assim vai. Do lado direito aqui, a gente tem um gráfico que mostra a concentração de glicogênio muscular em percentual do que seria normal. Então, o normal aqui, nesse terceiro dia, né, ou seja, 3 dias antes da prova, está perto de 100% aqui, quando você faz essa dieta em carboidrato aqui. Se você continuar com essa dieta, e aí conforme vai chegando a prova, você vai diminuindo o seu exercício, a tendência é aumentar um pouquinho o glicogênio muscular. Não muita coisa, mas a tendência é aumentar, né? O que o estudo do Bergstrom mostrava, né? Ele fazia uma estratégia muito mais agressiva, vamos dizer assim, porque ele tinha, esse modelo clássico aqui é o modelo do Bergstrom. O que ele tinha? Ele tinha um período onde consumia pouco carboidrato, então 3 dias consumindo pouco carboidrato, então do menos 6 ao menos 4, teria que consumir menos do que 2 gramas por quilo de peso de carboidrato. E a carga de treino, o volume de treino era muito alto. Aqui tem uma alta carga de treino. Então tinha que combinar baixo carboidrato com alta carga de treino. Com isso, depois desse período, invertia, né? Reduzia drasticamente a carga de treino e consumia dieta rica em carboidrato. Aumentava ali até 12 gramas por quilo de peso de carboidrato.
Isso funciona bem para você aumentar as reservas de glicogênio muscular, né? Então, se a gente olhar no gráfico aqui, você vai ver que no período de déficit, que é esse que está com baixo carboidrato, é óbvio que as reservas de glicogênio caem bastante. Mas, depois desse período de déficit, entra a fase chamada de supercompensação, onde você vai compensar o que você criou de déficit na anterior. E aí, conforme vai comendo mais carboidrato e diminuindo a carga de treino, você chega num valor quase que o dobro do que você conseguiria se fosse normal, né? Não chega a ser o dobro, mas bastante coisa a mais. Mas qual que é o problema dessa abordagem clássica, né? É que nenhum atleta faz isso. Ele não vai aumentar o volume, a carga de treino na semana anterior a uma competição. Então isso daqui essa estratégia clássica, ela está em conflito com a teoria de treinamento com algo chamado taper, né? Tapering, né? Que aí eu recomendo os estudos do Inigo Murrica para quem quiser saber um pouco mais sobre o que é tapering, né? Na natação se usa muito o termo polimento. O que que é isso? É quando você vai chegando perto de uma prova, você não pode mais aumentar o volume e a carga de treino. Pelo contrário, você tem que ir diminuindo o volume de treino, mantendo a intensidade do esforço, mas diminuindo gradativamente ou exponencialmente o volume de treinamento. E para que isso? Para você recuperar o atleta do treino que você prescreveu. Então, é necessário essa redução para o atleta se recuperar e chegar bem na prova. Então, não tem como eu fazer essa estratégia. E aí, criou-se uma estratégia que é chamada estratégia modificada. E o que é essa estratégia modificada? Bom, você respeita o tapering, ou seja, você vai seguir o tapering do treinamento, reduzindo o volume, mantendo a intensidade. Então, não vai usar essa estratégia aqui, de manter volume alto, carga de treino alta nessa fase de déficit. E você também não vai criar essa agressividade de baixo carboidrato, você vai manter uma dieta moderada. E na fase de supercompensação, você vai aumentar a quantidade de carboidrato. Isso faz com que você não tenha essa redução brusca, ou seja, você mantém o seu carboidrato quase que normal, né, durante a fase de déficit, então não existe mais fase de déficit. E depois você aumenta níveis iguais à dieta clássica. Então é possível essa modificação, ela chega aos mesmos níveis de glicogênio muscular que a dieta clássica, com o benefício de você respeitar uma parte importante do treinamento que é o taper. Existe uma outra proposta, né, que é você não faz nada aqui, quando estiver faltando 3 dias, você dá uma dieta rica em carboidrato, que os níveis de glicogênio vão subir de forma similar. Elas são muito parecidas, né? Então, se você usar essa modificada ou essa outra aqui, elas praticamente são as mesmas, né? Não tem muita diferença. E qual é a vantagem então? E tá bom, eu fiz tudo isso, pensei nisso, aumentei os níveis de glicogênio. O que é a vantagem disso? Acho que esse estudo aqui, ele exemplifica bem isso aqui, estudo do Baldwin em 2003. Aqui é quando o indivíduo não está supercompensado, então as reservas de glicogênio começam aqui, e aí começa um exercício, esse exercício é a 70% do VO2 máximo, né? E ele tem que manter o máximo que ele pode. E aí a gente vê que o glicogênio muscular vai caindo e o indivíduo ele entra em exaustão aqui mais ou menos em 105 minutos, 110 minutos, né? Quando você começa super compensado, ou seja, você aumenta bastante as suas reservas iniciais, isso faz com que você tenha capacidade de usar mais glicogênio ao longo desse exercício. E você consegue esticar consegue esticar o tempo mantido nessa intensidade, né? Então aqui esse estudo mostra claramente a importância do glicogênio na hora de manter um exercício de endurance. Mas como a gente falou no início, o endurance não é só exercícios de 200 minutos, 300 minutos, 2 horas, 3 horas, né? A gente também falou que endurance é qualquer exercício acima de 75 segundos.
Então aqui só para exemplificar esse estudo aqui do nosso grupo de 2009, que ele mostra a importância dessa estratégia de supercompensação, também para a prova, para manter a endurance mais curta, de 10 minutos, né? Então aqui essa é a situação controle, o indivíduo conseguia ficar 10 minutos. Isso aqui é uma carga mais ou menos de 90% do VO2 máximo. E aí quando a gente faz a dieta de supercompensação, a gente tem um aumento aqui na manutenção desse tempo de exercício, né? Mais ou menos 2 minutos de ganho. É claro que não é da magnitude desse aqui, porque o exercício é intenso, mas assim mesmo há ganho em se fazer uma dieta rica em carboidrato antes do exercício. Então, para fechar a parte do uso antes da prova de carboidrato, a recomendação é que de menos 7 a menos 4 dias, estão faltando de 7 a 4 dias para a prova, faz o tapering, ou seja, faz a redução gradativa do volume de treinamento e mantém uma dieta normal em carboidrato. E quando faltar 3 dias para a prova, até o dia da prova, você continua fazendo o tapering e troca a dieta para uma dieta rica em carboidrato, de 8 a 12 gramas por quilo de peso de carboidrato, né? Isso são as recomendações gerais antes da prova, então. Agora vamos mudar o chip e vamos para... Tá bom, já fiz isso tudo, comecei a prova e o que eu vou fazer durante a prova, né? De novo, isso não é novo quando se fala durante o exercício, né? Uso de carboidrato durante o exercício. E a ideia surgiu mais ou menos lá em 1924, desse pesquisador chamado Levine, né? Nesse estudo, o que eles fizeram? Eles viram a glicemia, na época se chamava açúcar no sangue, níveis de açúcar no sangue, né? E compararam com a condição física do atleta ao final da maratona. E aí eles tinham uma análise bem qualitativa na época, né? E ele mostrou aqui, aqueles indivíduos que tinham uma quantidade normal de açúcar no sangue, eles mostravam nenhum sintoma ou sinais de choque, né? Ou seja, de cansaço, fadiga extrema. E ele complementa, né? Quem ganhou a prova e que quebrou o recorde na época tinha comparativamente níveis normais de açúcar e uma excelente condição após a prova. Então ali começou a surgir a ideia de que manter a glicemia durante a prova talvez fosse importante, né? E aí hoje a gente chega num algo bem conceituado, bem consolidado, né? Eu peguei essa tabela de um artigo do Joe Kendrup, e aí essa tabela vai mostrando mais ou menos as recomendações de acordo com a faixa de duração da prova, né? Então, provas que durem até 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3, ou superior a 3 horas. E como que é feita a suplementação, né? Qual é o esquema de suplementação? Até 1 hora não tem necessidade de suplementar carboidrato. Então, simplesmente, às vezes, se você aumentar as reservas iniciais, isso é suficiente. Tem alguns estudos, né, desde 2004, do grupo do Joe Kendrup também, né, e eles começaram a fazer um chamado bochecho de carboidrato. Então é o que o nome diz mesmo, ao invés de você ingerir o carboidrato, que ingerir carboidrato pode causar desconforto gastrointestinal, principalmente em provas até 1 hora, que são mais intensas. Então você só molha a boca, faz um bochecho ali de 5, 10 segundos na boca, com uma substância de carboidrato e cospe. E aí você não tem nenhum desconforto gastrointestinal, porque o líquido não foi lá para o estômago e nem chegou no intestino. Mas o fato de você fazer o bochecho ativa áreas do cérebro ligadas à compensação e motivação, e pode melhorar um pouco o desempenho. Então, a gente pode assumir que até 1 hora ou não precisa, e se quiser fazer, faz bochecha, né? E aí a substância é glicose ou maltodextrina, que nada mais é do que um polímero de glicose. Bom, aí se você aumenta para 1 ou 2 horas, você tem que começar a ingerir, aqui não tem jeito, né? E aí a sugestão é de 30 gramas por hora, que você também não vai tomar de uma vez, a gente já vai falar um pouquinho de como fazer isso. Mas o máximo de 30 gramas por hora, você pode até passar um pouquinho,
mas nunca passar de 60 gramas por hora, né? Que é a recomendação mais para frente, para provas mais longas. Já vou falar também por que não pode passar de 60. Mas aqui a recomendação de 30 gramas por hora e também glicose ou um polímero de glicose. De 2 a 3 horas você aumenta a quantidade de carboidrato, então para 60 gramas por hora, mantendo glicose ou maltodextrina. Aqui sim, né? Por que não se recomenda mais do que 60 gramas por hora? Porque essa é a capacidade máxima dos transportadores de glicose no intestino. 1 grama por minuto. Essa é a capacidade máxima dos nossos transportadores de glicose. 1 grama por minuto dá 60 gramas por hora. Então, na aula de carboidrato que tem aí no canal, mostra lá que no intestino a gente tem 2 tipos de transportadores de carboidrato. Um é transportador de glicose sódio dependente, glicose e galactose, né? Mas aqui glicose é mais importante, dependendo do transporte de sódio. E um outro transportador que é o GLUT2 específico para frutose. Então, esse transportador de glicose sódio dependente, ele tem uma capacidade máxima, que ele é um tipo de difusão facilitada, ou seja, tem saturação, tem limite porque é uma proteína transportadora. E isso, a sua capacidade máxima é 60 gramas por hora. Então não adianta nada você tentar ingerir 90 gramas, 100 gramas, 200 gramas, porque vai sobrepor o transporte, a capacidade de transporte do transportador. Para provas acima de 3 horas, se recomenda aumentar para 90 gramas por hora. Aí já vai, mas isso é contraditório com o que acabou de ser dito, né? Não é, porque aqui a combinação é outra. É 60 gramas de glicose e 30 gramas de frutose. Então é uma combinação 2 para 1. Então 60 gramas de glicose respeita a capacidade máxima do transportador de glicose, que é o glicose sódio dependente. Os 30 gramas respeita a capacidade máxima do GLUT2, que é o transportador adicional, né? Então, na verdade, você está ingerindo 90 gramas, mas são 60 de glicose e 30 de frutose. E aí cada um vai ter um transportador específico. Não dá também para aumentar muito frutose, até o transportador até poderia conseguir transportar mais, mas frutose pode desencadear um desconforto gastrointestinal maior. Então, 90 gramas por hora é a recomendação. Tá? Como dividir isso, a gente já vai falar agora. Então, para mostrar como é que se divide isso, eu trouxe esse artigo do nosso grupo, que foi feito pela Sara Learce. Essa foi a tese de doutorado dela. E o que ela viu? Ela viu a performance no ciclismo de contrarrelógio. Ela viu que é melhorada pela ingestão de carboidrato durante o exercício. E ela viu que isso é independente do indivíduo ter feito ou não uma carga de carboidrato antes de começar o exercício. Então, vou mostrar aqui como é que foi feito esse estudo e já aproveito para mostrar como que é o esquema de suplementação, né? Então, o que ela fez? Ela fez lá uma série de testes preliminares que não vem ao caso e ela criou 4 condições experimentais. Na condição, o indivíduo não tomava café da manhã e ingeria carboidrato. Então, podemos chamar que o indivíduo estava em jejum, mas tomando carboidrato durante o exercício. Na outra, a pessoa vinha em jejum, mas tomava placebo. Então, é o pior dos mundos, né? Não tem carboidrato antes e também não tem carboidrato durante. Nesse outro, ela fez, o indivíduo tomava um café da manhã e tomava carboidrato. Então, seria o melhor dos mundos, né? Tem uma reserva prévia e toma o carboidrato durante o exercício. E nessa última, tomava um café da manhã, mas durante o exercício não dava nada. Não dava placebo, né? Isso foi feito aleatório, né? Não necessariamente foi nessa ordem. E cada um era separado por 1 semana entre um teste e outro para o atleta recuperar bem. E como que era o teste? Então, o indivíduo tomava carboidrato imediatamente antes do início, é o ponto zero. Aí começava o exercício. O exercício tinha 2 fases. Um era um exercício de carga constante, a mais ou menos 70% do VO2 máximo. E a cada 15 minutos ele ingeria carboidrato.
até fechar 105 minutos. Fechados 105 minutos, ele fazia um outro tipo de teste, que era um contrarrelógio de 10 quilômetros. E o que é um contrarrelógio? Bom, você fala para o atleta, agora você tem que pedalar 10 quilômetros e tem que terminar o mais rápido que você pode. Quanto mais rápido você terminar, melhor é o seu desempenho. E aí tomava mais carboidrato no meio desse contrarrelógio, nos 5 quilômetros. Então aqui representa bem como que deve ser o esquema de suplementação. Então a cada 15, 20 minutos desde o início. Você sabe que vai ficar muito tempo, então não deve esperar chegar passar de 1 hora para começar a suplementar. Você já pode começar a suplementação desde o início, né? E como que é essa suplementação? Nesse estudo mostra mais ou menos uma recomendação genérica, que é você usar 2 ml para cada quilo de peso do líquido que você vai fazer o carboidrato. Então não é de carboidrato somente, né? Então você pensar num líquido, numa bebida que você faça a ingestão de 2 ml por quilo. E nessa bebida tem que estar uma diluição perto de 8%, no caso de maltodextrina ou glicose, né? Ou seja, 8% é a meta. 6% também é recomendável. Mais do que 8 começa a dar problema, porque pode ficar muito concentrado e dar desconforto gastrointestinal. Então, usar 12, 15 é muita coisa, ninguém usa. Então, a gente pode falar assim, que esse estudo mais ou menos é a recomendação, 2 ml por quilo de peso de uma substância diluída em 8%, com 8% de maltodextrina. Aqui eu fiz um exemplo só para a gente entender isso. Se o indivíduo tem 70 quilos, então 2 vezes 70 vai dar 140 ml. Então a cada 15 minutos ele vai tomar 140 ml desse líquido. Como no líquido tem 8%, isso vai dar mais ou menos 10, 12 gramas de carboidrato em cada momento que ele tomar, né? E se você for somando então 10 gramas para cada momento, né? Então tem 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, fechou 1 hora, mais ou menos 40 gramas, né? Você não atingiu os 60 gramas por hora limite, então está adequado, os transportadores vão conseguir transportar essa quantidade toda de carboidrato, né? E aqui só para mostrar o que foi encontrado nesse estudo, aqui o mais importante é isso aqui, que é o tempo dos 10 quilômetros, tempo de prova, né? Que marca o desempenho do indivíduo. Então se a gente comparar aqui, quando o indivíduo está em jejum e não toma nada, toma placebo, o tempo dele durou 21,7 minutos para ele fechar os 10 quilômetros. Se eu pular aqui para cá, e tudo bem, eu continuo não dando nada durante a prova, mas eu dou um café da manhã. Dar o café da manhã já ajuda, embora não tenha sido significativo, a gente vê aqui que já diminuiu o tempo para 20,2 minutos, né? Tem um ganho aí já de 1,5 minutos a menos para fazer a prova só pelo fato de ter tomado um café da manhã. Esse café da manhã tinha uma quantidade significativa de carboidrato. Bom, mas o que acontece se eu mantiver em jejum e aí tentar reverter, né? Não conseguir tomar café da manhã, mas vou tomar carboidrato durante a prova. Olha como o tempo diminui significativamente, né? Então caiu ali caiu para 18,7. 18,7 é até mais rápido do que, embora também não tenha sido significativo, a gente olha aqui dá mais ou menos 1,5 minutos de diferença. Ou seja, se eu não tomei café da manhã, dá tempo de salvar ali tomando carboidrato durante a prova. E quando a gente chamou o melhor dos mundos, né, eu tomo café da manhã e tomo carboidrato, o tempo também é muito próximo desse com o carboidrato durante o exercício, né? Então dá mais ou menos 18,5 aqui, pouca diferença. O que mostra o seguinte, que ok, eu preciso tomar um café da manhã rico em carboidrato, mas se não for possível, a prova é muito cedo e eu estou acostumado a fazer exercício de jejum, o uso de carboidrato durante a prova me ajuda, né, a reverter esse déficit de não ter tomado café da manhã. Claro, se eu conseguir fazer tudo, eu vou ter um desempenho muito bom, que é pouca coisa diferente do estar em jejum e tomar carboidrato, né?
Esse tempo aqui, 20, nessa casa dos 20 minutos, dá a ideia de que o exercício foi curto, mas lembra que tinha 105 minutos antes de exercício de carga constante, né? Então tem que somar isso, vai dar mais ou menos 2 horas aí de exercício. E aí, por último, o que que a gente tem que fazer após uma prova? E quando a gente fala após uma prova, também se encaixa após um treinamento. Então, aqui é uma interface que vai acabar falando de prova e treinamento, né? O que que a gente tem que estar atento? É a taxa de ressíntese de glicogênio muscular. Como que funciona a ressíntese de glicogênio muscular? A taxa ela é mais ou menos na casa entre 1 a 2 milimol para cada quilo de músculo úmido por hora. Então, para cada hora de recuperação, eu vou ter a recuperação de 1 a 2 milimol por quilo de músculo úmido de glicogênio muscular. Isso se eu não fizer ingestão de carboidrato, então se eu ficar sem comer nada. Bom, mas mesmo sem comer carboidrato, tem ressíntese de glicogênio? Tem, porque o nosso fígado tem capacidade de fazer algo chamado gliconeogênese. Consegue formar a glicose a partir de outros compostos, a partir de aminoácidos, enfim. Então, você vai ter ressíntese de glicogênio muscular mesmo não comendo carboidrato. A diferença é que vai demorar muito mais tempo para você recuperar o glicogênio muscular dessa forma, mas recupera. É uma dificuldade em fazer teste em laboratório é você conseguir manter glicogênio muscular baixo, porque ele recupera muito fácil, mesmo não tendo uma ingestão de carboidrato. Mas a taxa é essa, né? O que eu posso fazer para ajudar? Posso ingerir carboidrato. Então, se eu fizer ingestão de carboidrato, a taxa vai para 5 vezes mais. Então, vai para 5 a 10 milimol de quilo de músculo úmido por hora. Então, eu vou acelerar a minha recuperação. Então, se eu fizer esse modelo, esse segundo modelo com ingestão de carboidrato, é bem provável que 20, 24 horas o glicogênio muscular esteja recuperado, né? A gente às vezes fala, dá uma lambuja ali de até 48 horas, porque depende das condições, de quanto foi gasto, da intensidade que foi o exercício, enfim. Nem sempre 24 horas é suficiente, mas com essa taxa aqui, se você conseguir atingir essa taxa, 24 horas ele está recuperado. E quando a gente fala recuperação de glicogênio muscular, não estamos referindo à recuperação geral do atleta. Tem outras coisas que precisam ser recuperadas que não recuperam em 24 horas, né? Aqui nós estamos falando só de glicogênio. Bom, mas aí abre algumas possibilidades para a gente manipular isso daí. A primeira vamos imaginar, vamos dividir a fase de recuperação do glicogênio em duas fases. Uma chamada fase precoce, que vai de 0 a 6 horas após o exercício, então as primeiras 6 horas de recuperação. E a outra chamada fase longa, que é aquela que vai fechar a recuperação toda até 24 horas, né? O que tem de importante na fase precoce? A fase precoce ela é caracterizada por uma alta sensibilidade de consumo de glicose pelo músculo esquelético. Então, o músculo está altamente sensível à insulina circulante. Se você der um carboidrato nesse momento, vai ter uma liberação de insulina e esse músculo vai estar altamente sensível para essa sinalização da insulina para deslocar os transportadores de GLUT4. Então, o transporte de glicose para dentro do músculo para sintetizar glicogênio vai estar melhorado, vai estar aumentada. Então, claro, aí você fala, bom, então essa é uma fase primordial, eu tenho que aproveitar, não posso deixar passar, né? Isso tem importância se você for competir logo após 6 horas. Então, por exemplo, se eu tenho uma prova que eu faço uma competição pela manhã e à tarde eu tenho outra competição, então eu preciso recuperar muito rápido. Então, a maioria dos estudos mostra que essa janela ela é importante para acelerar a recuperação nas primeiras 6 horas, mas se eu tiver 24 horas de recuperação, essa janela tem menos importância. Se eu perder, ou se eu não fizer direito, não vai fazer muita falta, porque eu tenho 24 horas para recuperar, e 24 horas é mais que suficiente para recuperar o glicogênio muscular, né? Mas então vamos dar importância a essa fase precoce, no sentido de que eu tenho competir de manhã e quero competir à tarde. Então eu tenho que me recuperar rápido. Então como é que eu faço? Acabou a prova da manhã e faço ingestão de 1 grama
por quilo de peso por hora de carboidrato. Ou mais até, né? Então é mais que 1 grama. Perto de 2 gramas no máximo já é suficiente. Então, um indivíduo que tem 70 quilos, ele vai comer 70 gramas de carboidrato para cada hora. Então, na primeira hora 70, na segunda hora 70 e assim vai. A frequência, né? Isso pode ser dividido, então, normalmente a cada 1 hora, mas pode ser menos ou mais, a depender de cada pessoa. Então, entre 30 e 60 minutos. Então, para ficar mais fácil, a cada hora, né? Então, tem 6 horas, cada 1 hora eu vou comer 1 grama por quilo de peso de carboidrato. E que tipo de carboidrato é esse, né? A gente vai dar preferência para aquele tipo chamado alto índice glicêmico. O que é alto índice glicêmico? O que esse índice mede, né? Ele é um indicador da velocidade com que a glicose é absorvida, a velocidade com que o carboidrato é absorvido no intestino. Então, alimentos, suplementos que tenham alto índice glicêmico, significa que rapidamente o carboidrato vai ser absorvido e chegar disponível na corrente sanguínea. Se eu quero recuperar logo, eu tenho pouco tempo para recuperar, eu não posso dar preferência para um carboidrato de baixo, moderado índice glicêmico, que demora demais para chegar na corrente sanguínea. Eu quero que chegue o mais rápido possível, então eu vou usar carboidratos de alto índice glicêmico, com alta velocidade de absorção e disponibilização para o músculo. Isso então, teoricamente, eu não vou estar totalmente recuperado após essas 6 horas, mas eu vou estar mais recuperado do que se eu não fizesse nada. Então, para a prova da tarde, eu tenho um ganho. Aí vamos para a fase longa, né? Então, até 24 horas se encerra essa fase de recuperação. Quem quiser esticar para 48 horas também não tem nenhum problema. Bom, então em termos de quantidade, quanto que eu tenho que ingerir durante essas 24 horas, né? Vai depender muito de como foi o meu esforço. E é claro, se a gente está falando de competição, a gente pode assumir que o esforço foi muito pesado, né? Se eu fui para ganhar, fui para competir, não vou ficar fazendo corpo mole. Então, o exercício foi muito pesado. Então, eu posso fazer uma ingestão entre 8 a 12 gramas, né? Posso pegar a média aqui, 10 gramas para cada quilo de peso durante as 24 horas, tá? Então, aqui não é mais por hora, você vai dividir isso em 24 horas. Então, o indivíduo, se eu escolher 10 gramas por quilo de peso e tiver 70 quilos, então vai dar 700 gramas de carboidrato. Eu vou pegar e dividir isso por 24 horas, né? Mas aqui eu trouxe o exercício moderado e exercício pesado que pode ser usado durante os treinamentos. Não, nem todo treino é toda vez muito pesado, né? Então, se eu fiz hoje um treino mais leve, a minha dieta pode ter entre 5 a 7 gramas por quilo de peso que vai recuperar durante as 24 horas. Se o treino for um pouquinho mais pesado, aí eu tenho que aumentar a quantidade. E se for muito pesado esse treino, eu tenho que usar uma quantidade igual de competição, igual pós-competição, tá? Então aqui, quem trabalha com nutrição esportiva aí pode ir dosando, conversando aí com os treinadores e dosando a quantidade de carboidrato para cada dia, a depender do tipo de treino que foi feito. A frequência aqui, então, normalmente segue o padrão das refeições, a cada 3, 4 horas, não tem nenhum segredo. E o tipo de carboidrato aqui começa a ter pouca importância. Pode ser de baixo, moderado ou alto índice glicêmico. A gente prefere mais moderado para evitar picos de insulina. E aí não tem nenhum problema se for de baixo, moderado ou alto índice glicêmico, porque 24 horas é muito tempo, é suficiente para recuperar muita coisa, então não há a pressa que existia aqui, né? Então essa é a parte do pós-exercício. Bom, pessoal, é isso. Nessa aula, então, a gente viu os cuidados que a gente tem que ter antes, durante a prova, em termos de uso de carboidrato. Tá? Espero aí que tenham gostado. Obrigado aí. Valeu.